Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje eu vou reforçar algumas informações referentes ao capítulo 4 de Biologia. O capítulo 4 inicia na página 291 e corrigir as atividades desse capítulo. Na videoaula passada de Biologia eu já havia explicado o capítulo 5 também, então eu expliquei todo o processo de digestão. Porém, como a gente já está finalizando a apostila, né? A gente termina a apostila no capítulo 5, eu vou rever esse conteúdo, né? Já que ele é muito importante, o sistema digestório, etapa por etapa. Bom, então vamos lá. Nós vimos que a digestão, ela tem como objetivo quebrar o alimento em partículas bem pequenas suficientemente para que ele consiga ser absorvido lá no intestino. Então, isso que é digestão. E essa digestão, ela acontece de duas maneiras. Ela pode ser uma digestão mecânica ou digestão química. A digestão mecânica é aquela que não envolve processo químico, só envolve ação física, né? Movimento, mastigação e por aí vai. Já a digestão química, ela envolve reações químicas. E essas reações químicas, elas vão acontecer a partir das enzimas. E o que é uma enzima? Enzima é uma substância, não é uma célula, mas é uma substância que quebra o alimento. Ela vai acelerar uma reação química. A gente fala que enzima é um catalisador. E o que é um catalisador? No ensino médio vocês vão ouvir muito essa palavra. Catalisador é qualquer fenômeno ou substância que acelere uma reação química. Qualquer fator que acelere uma reação química é um catalisador. Por exemplo, para a gente comer o arroz tem que estar molinho, né? Ele tem que estar bem mole. Existem duas formas da gente amolecer o arroz. Eu posso pegar esse arroz e deixar ele na água, em repouso, ou eu posso cozinhar esse arroz. Em qual dessas duas situações o arroz ele vai amolecer mais rápido? Obviamente, quando eu cozinhei ele. Se eu deixar o arroz numa vasilha e dentro da água, ele vai demorar vários dias ou até semanas para amolecer. Ele vai amolecer, mas vai demorar muito tempo. Já se eu cozinho um arroz, em poucos minutos ele já está molinho. Por quê? Porque para ele amolecer, vai ocorrer uma série de quebras de reações químicas e essas reações químicas elas vão ser aceleradas pelo calor. Então, o calor é um catalisador. A energia térmica, né, a temperatura é um catalisador. Ela acelera a reação química, tá certo? Agora, aqui nós não vamos falar sobre esses fatores, esses outros tipos de catalisadores. A gente vai falar somente sobre as enzimas. Então, as enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, são substâncias biológicas, substâncias presentes no nosso organismo, que aceleram uma reação química. E aí, em cada etapa da digestão, a gente vai ter enzimas específicas. Bom, mas a digestão, então, ela vai começar na boca. Coloquei o alimento na boca. O que vai acontecer? Digestão mecânica através dos dentes. Então, a gente tem aí vários dentes com formatos e tamanhos diferentes e cada grupo de dente tem uma função específica. Alguns rasgam, outros furam, alguns trituram, amassam. Independente do que o dente está fazendo, é uma digestão mecânica. Ele está diminuindo o tamanho do alimento. Através da mastigação, o alimento ele diminui de tamanho. Só que nessa digestão mecânica, a gente tem o auxílio da língua, que vai misturar o alimento, empurra o alimento para um lado, empurra o alimento para o outro. A gente tem o auxílio da saliva, que umedece o alimento, deixa ele úmido e amolece esse alimento para facilitação dos dentes. Então, tudo isso é digestão mecânica. Porém, na própria saliva, começa também a digestão química. Porque na nossa saliva, nós temos uma enzima chamada amilase salivar, ou pitialina. Ela pode ter esses dois nomes. O que a amilase salivar faz?
ela quebra o amido, ela transforma o amido em maltose. O amido é um polissacarídeo e a maltose é um disacarídeo. Beleza. Então, aí eu tenho a digestão química também na boca. O alimento, então, está sendo umedecido, amolecido, reduzido em tamanhos menores, o amido está sendo transformado em maltose, e aí a gente vai deglutir o alimento. O que é a deglutição? É o ato de engolir. Então, um detalhe. O alimento, ele é umedecido através da saliva. E quem secreta a saliva são as glândulas salivares. E a gente tem grupos de glândulas salivares. Nós temos as parótidas, que ficam aqui atrás, as submaxilares, que ficam embaixo, e a sublingual. A sublingual a gente até consegue ver, se você chegar na frente do espelho e levantar a sua língua, você vai conseguir ver ela aqui embaixo. Né? Tem pessoas que têm a glândula salivar sublingual tão ativa, tão estimulada, que só dela levantar a boca, a glândula já libera saliva. Só dela levantar a língua, perdão, a glândula libera saliva. Bom, beleza. O alimento então foi umedecido, amolecido, e aí ele muda de nome. A gente não chama ele mais de alimento, ele é chamado de bolo alimentar. Aí o bolo alimentar ele é deglutido. A gente engole ele. E quem vai ajudar na deglutição? A língua. Então a língua empurra o alimento, joga esse alimento para trás, e o alimento ele vai descer por essa estrutura aqui. E aqui nessa região a gente tem a faringe. Na verdade, a gente tem dois tubos. Ó, tem a faringe e tem a laringe. Só que a laringe ela vai para o pulmão. E não pode ir alimento para o pulmão, porque senão vai alimento, vai bactéria, dá uma infecção, a pessoa dá uma pneumonia e morre. Então, para não ir alimento para o pulmão, a laringe ela é bloqueada, ela é fechada. Então, a gente tem uma tampinha chamada de epiglote. Quando o alimento está descendo pela faringe, a epiglote fecha a laringe. Já que a laringe está fechada, o alimento só tem um caminho para passar. Ele só vai passar pela faringe. Se a epiglote ficasse aberta, na hora que a gente engolisse o alimento, ou o alimento desceria pela faringe ou pela laringe. Mas a epiglote fecha a laringe, o alimento passa da faringe direto para o esôfago. E aí o esôfago é um tubo muscular que nós temos aqui, e esse tubo muscular, ele ajuda a empurrar o alimento. Esse movimento que ele faz é um movimento que acontece em todo o tubo digestório. É um movimento que ajuda a empurrar o alimento. Esse movimento é chamado de movimento peristáltico. E ele é um movimento assim, ó. É um movimento de contração, relaxamento, contração, relaxamento, contração, relaxamento. E através dessa contração, relaxamento, o alimento ele vai sendo empurrado. Então esse movimento é chamado de movimento peristáltico ou peristaltismo. Sabe quando você sente a sua barriga mexer? Então, é um movimento. Pode ser um movimento de peristaltismo, pode ser um movimento ondulatório que tem no nosso estômago. Então, o alimento ele é empurrado e ele vai descendo, descendo até chegar lá na portinha do estômago. Antes do bolo alimentar entrar na portinha do estômago, um anel muscular que fica no final do esôfago tem que abrir. Porque o estômago ele tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Só que essa porta de entrada e porta de saída fica fechada na maior parte das vezes. E essas portas elas são chamadas de esfíncteres. Então, ou esfíncter no singular, esfíncteres no plural. Então, quando o bolo alimentar está descendo pelo esôfago, o esfíncter esofágico, que é o que fica na entrada do estômago, ele está fechado. E aí o bolo alimentar chega, esfíncter esofágico abre. E o bolo alimentar cai dentro do estômago e lá vai acontecer mais uma das etapas da digestão. Porém, essa segunda etapa da digestão, ela está no capítulo 5. E aí na próxima videoaula eu faço a revisão igual eu fiz agora, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Corrigir os exercícios do capítulo 4. Nesse capítulo 4, nós temos algumas atividades experimentais que nós faríamos naquela semana que a gente entrou em recesso, entrou em isolamento social. O material já estava todo preparado na escola.
mas quando nós retornarmos a gente vai fazer. Se você tiver os materiais em casa e quiser fazer, eu acho uma ótima ideia. Eu acho muito importante você fazer essas experiências. Mas se você não tiver condições de fazer, tudo bem. Então a gente tem aí a atividade experimental 1, a 2, e lá na página 298, a gente tem o Você Já Pensou Nisso. Bom, eu já pedi para vocês fazerem essas atividades, então elas têm que estar feitas aí na apostila. Então vamos lá, vamos fazer a correção. Eu vou corrigir, explicar a resposta esperada e você vai comparar a minha resposta com a sua, para ver se ela está de acordo. Você já pensou nisso? A transformação, ou como o Enzo diria, vou jantar porco nutrido. Você já pensou nisso? A transformação do amido em maltose é uma reação química? Justifique sua resposta. E aí, o que vocês acham? Reação química ou reação física? Transformação do amido em maltose. Reação química. Por que reação química? Porque houve a quebra de uma substância em outra. Houve a formação de uma nova substância. O amido é um tipo de substância, a maltose é outra. Então, se o amido se transformou em maltose, houve transformação de substâncias. Isso é uma transformação química. E para isso acontecer, né, é necessária a ação da enzima amilase salivar. Agora, teste na página 299. Número 1. Em condições idênticas, mesmo tipo de panela, mesma quantidade de água, mesmas condições de temperatura e pressão, e utilizando massas iguais de batata, ao colocar batatas inteiras em uma panela e cortadas em outra, batatas inteiras em uma panela e cortadas em outra panela, verificamos que as cortadas cozinham em maior velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade de reação é o aumento da... Então, por que as batatas cortadas cozinharam mais rápido? Porque houve o aumento da superfície de contato. Resposta correta, letra D. Mas como assim superfície de contato? Para a batata cozinhar, a água quente tem que entrar em contato com a batata. Bom, imagina que eu tenho aqui que as minhas duas mãos sejam a batata. Então, a água vai entrar em contato com toda essa região aqui para cozinhar. Só que se eu corto a batata no meio, a água vai ter mais área de superfície para entrar em contato. Então a água quente entra em contato maior com a batata e ela vai cozinhar mais rápido. Bom, questão 2. Sabemos que as enzimas possuem um papel fundamental nas reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Marque a alternativa que indica corretamente a função dessas enzimas orgânicas nas reações do organismo. Então vamos lá. Letra A. As enzimas atuam retardando a velocidade de uma reação? Não, contrário. Uma enzima, ela acelera uma reação química. Letra B. As enzimas atuam aumentando a velocidade de uma reação? Correto. Elas aumentam a velocidade, né? Elas aceleram. Então a letra B é a correta. Questão número 3. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta em relação às glândulas salivares e suas funções. Primeiro, as glândulas salivares são estimuladas a secretar saliva, que é uma solução aquosa onde se encontram a enzima amilase, sais minerais e muco. Correto. Na saliva, a gente tem sais minerais, a enzima amilase e muco. O que é esse muco? Muco é uma substância para proteger a boca, para proteger o esôfago. Então, o estômago produz um muco, o intestino ele possui um muco, e esse muco tem a função de proteção. Então, a número 1 está correta. 2. A amilase digere o amido, reduzindo a maltose? Correto. Amilase salivar. Existe a amilase salivar e a amilase pancreática. As duas fazem a mesma coisa, só que elas estão em locais diferentes. A amilase transforma o amido em maltose. 3. As glândulas salivares são estimuladas a secretar saliva, que é uma solução aquosa onde se encontra a enzima pepsina, sais minerais e muco. Errado. Pepsina é uma enzima que não tem na saliva. A gente tem pepsina no estômago. Então, no estômago, a pepsina vai quebrar as proteínas. Então, somente a afirmação 1 e 2. Portanto, letra C é a correta. Agora, vamos lá. O em casa. Esse em casa é bem tranquilo, pessoal. Número 1. Neste módulo, fala-se muito de reações químicas. De uma forma geral, dizemos que uma reação
química é um fenômeno em que uma ou mais substâncias se transformam em outras que não existiam no início. Indique no seu caderno fenômenos que ocorrem reações químicas. Então tem que marcar um X aí onde for reação química. Evaporação da água de um rio não é reação química, é uma transformação física, a água só mudou de estado físico. Preparação de pão, reação química. Por quê? A farinha, o fermento, o ovo vai se transformar numa substância totalmente diferente. Um detalhe, pessoal, para a gente ter certeza se a reação é química ou não, é só a gente pensar, tem como essa reação ela ser desfeita? Se ela tiver como ser desfeita, ela é física. Se ela não for desfeita, se ela é irreversível, ela é química. Por exemplo, a água que evapora, tem como ela voltar a ser líquida? Tem, é a condensação. Agora, um pão, tem como voltar o pão voltar a ser farinha, leite e ovo? O sal? Não, então é reação química. Digestão dos alimentos, reação química. Apagar um risco de lápis no seu caderno. Física, o caderno estava com risco de lápis, você foi lá, apagou o risco, não tem mais. Uso de oxigênio pelas células, reação química, chamada respiração celular. Fritura ou cozimento de um ovo, reação química. Tem como desfritar ou descozer um ovo? Claro que não. Produção de luz pela lâmpada incandescente, reação física. Por quê? A luz ela está sendo gerada a partir da queima de um gás. Esse gás, a partir da queima de um gás, não, a partir do aquecimento de um gás. Esse gás ele é aquecido, ele emite luz, mas ele pode não aquecer mais e não emitir luz. Então não é uma reação química, é física. Derretimento de uma barra de ferro, reação física. Ferro derretido pode voltar a ser ferro sólido. Uso de álcool como combustível para o carro. O álcool vai ser queimado, então reação química. Enferrujamento de uma grade de ferro, reação química. Não tem como desenferrujar uma barra de ferro. Só tem como retirar a ferrugem, mas aquela ferrugem não vai voltar a ser ferro como era antes. 2. Na ilustração da página 298, esquema da digestão da molécula de amido, você viu que a amilase salivar transformou o amido, que é um polissacarídeo, em maltose, um disacarídeo. Letra A. No caso do amido, qual é a menor molécula em que se transforma? Olha só, a menor molécula que o amido pode se transformar é a glicose. Por quê? Amido vira maltose, maltose vira glicose, tá certo? Então, a menor molécula que o amido pode se transformar é a glicose. Letter B. No caso das moléculas de maltose, elas poderão se transformar em moléculas ainda menores? Sim. A maltose ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada maltase, e a maltase vai transformar a maltose em glicose. Número 3. Essa número 3, pessoal, é referente aos experimentos que nós não fizemos e nós vamos fazer na sala de aula. Então, essa número 3 a gente não vai fazer, né? Não teria como vocês fazerem, apenas se você fez a experiência. Se você fez a experiência, depois em sala de aula a gente corrige junto, tá bom? Então, um grande abraço e até mais.